A certeza que vence a dúvida. Quem é aquele que há de vir? O Evangelho de Mateus 11, 2-11 nos coloca diante de um diálogo crucial. Imaginemos João Batista, o profeta austero, o homem do deserto, a voz que gritou a necessidade de conversão, que preparou o caminho do Messias, que apontou o Cordeiro de Deus, está agora preso. No silêncio e na escuridão de sua cela, o peso de Herodes e a espera por um Messias justiceiro e político esmagavam sua alma. A certeza de sua missão é testada pelo peso da realidade que não correspondia à sua expectativa profética. A pergunta de João. Ele envia seus discípulos a Jesus com o questionamento que ecoa em muitas almas até hoje. És tu, de fato, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Versículo 3. A dúvida não é sobre a fé em Deus, mas sobre a forma como o Messias se manifestou. João esperava o machado, o fogo, o juízo, Mateus 3, 10-12. Ele via Jesus trazendo a cura, a palavra, a misericórdia e o banquete. A diferença entre o Messias esperado e o Messias real gerou a crise de fé em João. 1. A resposta de Jesus, o reino revelado na fragilidade e na misericórdia. Diante do questionamento vindo da prisão, Jesus não se defende com títulos ou glória. Ele oferece uma resposta prática e profética, um convite a olhar, escutar e testemunhar a realidade do reino em ação, cumprindo as antigas profecias de Isaías, Isaías 35, 5-6, 61, 1. A. O cumprimento das obras de Isaías. O sinal da restauração humana, versículos 4-5. Jesus lista as obras: cegos enxergam, coxos andam, leprosos são curados, surdos ouvem e mortos ressuscitam. Esta lista não é um mero catálogo de milagres, mas a assinatura divina na história. O Messias de Israel não é reconhecido pelo poder militar, mas pelo poder de restaurar a vida integralmente. Reflexão prática. Quando olhamos para a nossa sociedade, onde a cegueira espiritual é comum, onde muitos estão coxos para andar no caminho do bem e onde a lepra do pecado isola as pessoas, Jesus continua nos curando. Ele nos dá a visão para enxergar o próximo, as pernas para caminhar em caridade e a voz para proclamar a esperança. B. O ponto central. A boa nova aos pobres. A escolha preferencial. O auge da resposta de Jesus é: a boa nova é anunciada aos pobres. Esta frase é a chave hermenêutica de todo o seu ministério. O reino de Deus começa com a inversão de valores do mundo. Os pobres, aqueles marginalizados, os sem voz, os espiritualmente vazios, são os primeiros a receber a alegria da mensagem. Profundidade teológica. O Messias que João esperava vinha de cima para baixo, juízo. O Messias revelado por Jesus vem de baixo para cima, serviço. Jesus nos ensina que a verdadeira realeza de Deus se manifesta na vulnerabilidade e no serviço aos humildes. Onde há exclusão e sofrimento, ali o reino de Deus se manifesta com maior força libertadora. 2. A bem-aventurança da não dúvida. O convite à fidelidade. Após apresentar suas credenciais através das obras, Jesus lança um convite pessoal, uma pequena bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. Versículo 6. A. O escândalo do Messias inesperado. A queda da expectativa. Escandalizar-se aqui significa tropeçar ou cair em armadilha. O povo, assim como João, esperava um Messias glorioso e imediato. O Messias de Jesus era muito humano, comia e bebia, era amigo de pecadores e, acima de tudo, caminhava para a cruz. O escândalo de hoje, em nossa vida de fé, também nos escandalizamos. O escândalo da igreja, quando a instituição falha, erra ou demonstra fraqueza humana. O escândalo da paciência divina, quando o mal parece triunfar e o juízo de Deus, que tanto ansiamos, não chega imediatamente. O escândalo da caridade, quando somos chamados a perdoar 70 vezes 7, a servir o ingrato, a amar o inimigo e nossa natureza egoísta protesta. B. A necessidade de conversão constante. Aceitar a via da cruz. A bem-aventurança nos chama à conversão constante, significa aceitar Jesus como ele é,
o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e não como gostaríamos que ele fosse, o Rei temporal que resolveria todos os nossos problemas instantaneamente. A maturidade da fé exige que o nosso coração se desarme das nossas expectativas limitadas e abrace o mistério da salvação que passa pela cruz e ressurreição. 3. O testemunho de Jesus sobre João, a grandeza do precursor e o paradoxo do reino. Depois de responder à dúvida, Jesus se volta para a multidão para defender a honra de João. Jesus não permite que a crise de fé de João o diminua aos olhos do povo. A exaltação do profeta radical. 3 características da grandeza, versículos 7 a 10. Jesus usa perguntas retóricas para confirmar o valor de João. Firmeza de propósito. Que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Versículo 7. João não era fraco, maleável ou instável, ele era a rocha da conversão. Desprendimento material. Um homem vestido de roupas finas? Versículo 8. João era austero, ele não buscava o conforto ou a aprovação do poder, sua autoridade vinha da sua coerência profética. A identidade divina. Ele é mais que profeta, versículo 9. João é o mensageiro anunciado por Malaquias, 3:1, o único cuja missão foi pré-definida para preparar o caminho de Cristo. Ele é o elo final e perfeito entre a antiga e a nova aliança. Conclusão. Jesus declara: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Versículo 11a. João é o ápice da história da salvação antes de Cristo. B. O paradoxo do reino. O menor é o maior. A chave da nova aliança. O evangelho atinge seu clímax com a frase paradoxal: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 11b. João, o maior dos antigos, ele é o último e maior dos profetas que apenas apontou para o reino. Ele viu a luz, mas morreu antes de seu pleno amanhecer, a Páscoa. O menor dos novos. Quem é o menor no reino? Somos nós, batizados em Cristo. O menor de nós, pela graça, é maior que João Batista, o maior dos nascidos de mulher. Isso não é um insulto a João, mas a exaltação da nova aliança. Implicação espiritual. Nossa grandeza não reside em nossa moralidade, nosso rigor ou nossa radicalidade como a de João, mas no dom imerecido de sermos filhos de Deus e de participarmos plenamente da vida de Cristo por meio da Eucaristia, da Palavra e do Espírito Santo. Recebemos o que João apenas esperava. Conclusão. Nossa resposta à certeza. O Evangelho de hoje nos tira da passividade e nos convoca a viver a nossa fé na certeza do Messias que já veio. Vencer a dúvida com as obras. Quando a dúvida bater à porta de sua cela, seu sofrimento, sua crise, não exija uma visão gloriosa de Jesus. Olhe para as obras, a sua capacidade de perdoar, a presença consoladora da sua comunidade, a força que ele te dá para amar. As obras de misericórdia que você realiza são a sua prova de que o reino está entre nós. Viver a graça do maior. Não vivamos como profetas que apenas preparam, mas como herdeiros que já possuem o tesouro. Se o menor no reino é maior que João Batista, quanta responsabilidade temos em viver à altura dessa graça. A plenitude da salvação já nos foi dada. O desafio final. Rejeitemos o escândalo de um Messias manso e crucificado. Peçamos a Deus a coragem de João, o precursor, mas vivamos com a humildade e a alegria do menor no reino que tem acesso à plenitude da graça. Permaneçamos firmes na certeza. Jesus é aquele que há de vir, e não precisamos esperar por outro. Sigamos seus passos, sendo nós mesmos os sinais vivos do reino na terra. Amém.